Hoje nós iremos descobrir qual é o animal mais inteligente na face da Terra. Nós temos uma escala do 0 até o 200 de QI e no meio disso tudo nós iremos descobrir qual é o animal mais inteligente. Façam suas apostas. Qual você acha que é mais inteligente? O cachorro, o leão ou a baleia? Eu não faço a mínima ideia, mas assista esse vídeo até o final para descobrir. Bacoca aqui e let's bora pro vídeo. Começando com 0,1 de QI, nós temos a água-viva. As água-vivas não podem ser classificadas como inteligentes porque não possuem um cérebro central. Já começamos bem. Agora, 1 de QI, nós temos as abelhinhas, cara. Será que as abelhinhas são tão boas assim, cara? Elas constroem grandes casas pra sua rainha, né? Uma abelha precisa voar cerca de 145 mil quilômetros, 3 voltas ao redor do mundo para produzir meio quilo de mel. É o quê, meu irmão? Ela tem que voar tanto isso para produzir mel. Ok, vamos para o próximo, porque agora 1,3 de QI tem a aranha. Eita, só falar de aranha eu já começo a me arrepiar, meu irmão. Existem cerca de 40 mil espécies diferentes de aranhas encontradas em todo o continente do mundo, exceto na Antártica, e eu espero que na minha casa não tenha nenhuma. Então vamos para o próximo, que com 1,5 de QI nós temos a cobra. Olha só, cobras vivem em todos os lugares da Terra, exceto na Irlanda, Islândia, Nova Zelândia e Polônia do Norte. Meu irmão, acho que eu vou me mudar para essas cidades aí, cara, porque não compensa não viver no mesmo lugar que uma cobra. Agora, 1,3 de QI nós temos a formiga. Caramba, meu irmão, a formiga só tem isso de QI. As formigas exibem muitos comportamentos conscientes, com inteligência, e elas constroem cidades, cultivam e realizam tarefas coletivas. Exatamente, meu irmão. Como que a formiga só tem 1,8 de QI? Porque um dos meus últimos vídeos eu falei dos QIs dos seres humanos, e um ser humano normal, ele tem acima de 80 de QI, e a formiga com 1,8, ela já consegue trabalhar em equipe, construir e cultivar. Meu irmão, os animais acho que são evoluídos, eu não sabia dessa não, tá ligado? Agora com 2,3 de QI nós temos o morcego da fruta. Mas que trem de morcego que é esse, cara? Os morcegos da fruta têm uma visão adaptativamente baixa de luminosidade, assim como os gatos, e eles também enxergam em cores. Ok, agora com 2,7 de QI nós temos os hamsterzinhos, cara. Olha só, os hamsters geralmente vivem em tocas subterrâneas durante o dia e saem ao entardecer para se alimentar. Com 3 de QI nós temos o bicho preguiça. Fala dele, meu irmão. Ó, então quer dizer que o bicho preguiça, ele não é preguiça porque ele quer, porque ele só tem 3 de QI e ele só sabe passar o dia inteiro dormindo, tá ligado? As preguiças de 3 dedos, é o quê? Preguiça só tem 3 dedos? São amplamente consideradas como tendo uma personalidade significativamente mais dócil do que as preguiças de 2 dedos. Meu irmão, como assim existe bicho preguiça de 3 dedos e de 2 dedos? Eu não fazia a mínima ideia, mas deixa nos comentários se você sabia dessa parada, né? Agora com 3,5 QI nós temos as galinhas, cara. Olha só, as galinhas consomem e se lembram de mais de 100 rostos diferentes de pessoas ou animais. Ô louco, cara, não sabia dessa não, velho. Interessante. Com 5 de QI nós temos os avestruz, aqueles caras que bota a cabeça na testa. Será que é um avestruz? Eu acho que é um avestruz, né, que faz essa parada. A avestruz é uma ave que não voa e é a maior ave do mundo e possui 3 estômagos. Meu irmão, o avestruz tem 3 estômagos, é por isso que o bichinho tem que comer bastante capim naquele bagulho de pastar, tá ligado? E agora com 5,2 nós temos os coelhos. Caramba, eu achei que os coelhos seriam um dos mais inteligentes, mas parece que não, né? Os coelhos são animais inteligentes, eles podem aprender diversos comandos e truques se forem recompensados com petisco. É, como se fosse o cachorro. E olha só, né, cara? A gente tá só começando e os animais estão só chegando. Com 5,2... Cara, o que eu falei, cara? 5,2 de QI nós temos os corvos. Eita, os passarinhos chegando forte. Os corvos são aves pretas conhecidas por sua inteligência e adaptabilidade e por seu grandioso, alto e áspero grito. Ok, com 5,3 nós temos os donflamingos, meu irmão. A envergadura das suas asas do donflamingo variam de 90 centímetros a 1 metro, tá, Pio? A cor das suas penas é resultado da sua dieta. Caramba, então os donflamingos são rosas por causa da dieta deles, não por causa da genética. Eu não sabia dessa, não. Agora com 5,4 nós temos os koalas, ou seja, os koalas estão ganhando os bichos preguiça, tá ligado? Os koalas só podem viver em um lugar do mundo. Como assim? A Austrália, e comem cerca de 1 quilo de comida por dia. Tem que respeitar a dietinha dos senhores koalas aí. E com 5,8 de QI nós temos os cangurus, meu irmão, e existem 4 espécies de cangurus. É o que? Eu não sabia dessa não, meu irmão. Canguru vermelho, o canguru antílopido e o canguru cinzento oriental, meu irmão, e o canguru cinzento ocidental. Eu não fazia a mínima ideia que existem 4 tipos de canguru. Mas qual que é a diferença dele, né? Tudo canguru que pula e maceta com o pé, cara? Eu não entendi tudo bem aqui, não. Mas vamos para o próximo, porque nós temos a zebra com 6,2 de QI. As zebras comuns têm caudas com cerca de meio metro de comprimento. Ô, louco, não sabia disso aí, não. Porque com 6,4 de QI nós temos o peru, meu irmão. Aquela parada que nós comemos todo final de ano. Aí ele tem 6,4 de QI. Que doideira. Quando excitado, a cabeça de um peru macho fica azul. Quando pronto para lutar, fica vermelha. Caramba, não sabia dessa não. Ele muda de cor a cabeça quando ele quer lutar e quando ele quer namorar, muda a cor, velho. Ok. Temos um pombo com 6,5 de QI. Caramba, meu irmão, os pombos são mais inteligentes que os coelhos, cara. Os pombos podem atingir até 48 centímetros de comprimento e 4 quilos de peso. Tem que respeitar os pombos bodybuilders aí. Agora com 6,6 de QI, nós temos as raposas,
cara, olha só. A casca de uma raposa é chamada de toca. Pode ser um buraco no chão ou outro lugar, como embaixo de um galpão, de um jardim. Ok, nós temos agora a tartaruga com 6,8 de QI. Caramba, rapaziada, pior que eu achava que as tartarugas tinham mais QI, velho. Até porque tem as tartarugas ninja do desenho lá. E pelo visto, não. A tartaruga de Cape pesa cerca de 36 a 45 quilos, tá? Pelo meu irmão, ô tartaruguinha pesada. Enquanto as tartarugas de couro pesa mais de 450 quilos. Como assim, meu irmão? É quase uma tonelada, meia tonelada a tartaruguinha, mas ok. Porque agora nós temos os guaxinim com 7,8 de QI. A mão do guaxinim se parece com a de um humano. E eles têm 5 dedos e usam as mãos para coletar comidas e abrir conchas e tomar energético, né? Quem tá ligado da referência. Porque agora nós temos o leão com 7,6 de QI, meu irmão. O leão, conhecido também como rei da selva. Os leões são a segunda maior espécie de felinos no mundo, depois do tigre. Só que, meu irmão, a gente só tá começando a lista e ele não tá nem no final, né? Ou seja, tem animais mais inteligentes que o leão, que é o rei da selva. 7,8 de QI. Nós temos os leões marinhos e realmente eles são extremamente inteligentes, né? Eles conseguem fazer aquele espacinho com a bola, conseguem fazer outras paradas. E os leões marinhos podem se movimentar em cerca de 29 km por hora na água e a sua velocidade máxima pode atingir cerca de 56 km por hora. Caramba, eu não fazia a mínima ideia que os leões marinhos eram tão rápido assim, tá ligado? Com 7,9 de QI, nós temos os papagaios. Sabe aqueles papagaios que ficam te imitando? Tá ligado? Aqueles piques. Acredita-se que os papagaios sejam uma... Mano, foi uma das piores imitações que eu fiz de papagaio, mas finge que não aconteceu, né? Então vamos para o próximo, né? As espécies de aves mais inteligentes. Algumas espécies são conhecidas por imitar vozes de ser humano, que foi a imitação que eu tentei fazer de um papagaio aqui, mas finge que não aconteceu. E vamos para o próximo, porque o cavalo tem 8,1 de QI, ó. Os cavalos têm cerca de 205 ossos e seus esqueletos são domesticados há mais de 5 anos. Ok, com 8,3 nós temos a vaca, cara. Olha só, as vacas conseguem ouvir frequências mais baixas e mais altas melhor do que os seres humanos. E elas pegam cerca de 544 quilos, ou seja, mais de meia tonelada. Agora, 8,8 de QI, nós temos as cabras, cara. As cabras foram um dos primeiros animais a serem domesticados pelos homens e eram criadas em rebanhos nos anos 9.000 anos de Cristo, cara. Que da hora, né? E agora nós temos os esquilos com 9 de QI. As patas traseiras dos esquilos têm articulações duplas, o que dá uma capacidade de subir e descer árvores muito rápido. Não vou mentir pra vocês, cara. Quando eu era menor, eu achava que quando a gente morria, a gente virava algum tipo de animal. Exatamente. Eu tinha essa brisa aí que a gente reencarnava em um animal e meu sonho era eu reencarnar virando um esquilo, mas não um esquilo comum, cara. Eu queria ser aqueles esquilos de Batman, tá ligado? Que ele tem as asinhas e fica planando. Cara, era um dos meus sonhos, cara. Eu ficava assim, mano, se eu morrer, eu quero muito virar um esquilo que voa. Eu sei que não é um dos maiores predadores, né? Muita gente quer ser um leão, quer ser uma águia. Meu sonho era virar um esquilo, né? E muita gente sempre rolava isso na escola. Pô, que animal? Se você pudesse ser um animal, qual animal você poderia ser? Eu escolheria um esquilo de asa delta. Eu acho que ele tem um nome específico, mas eu chamo de esquilo de asa delta. Porque agora com 9 de QI nós temos as corujas. Olha só, rapaziada. Eu achei que a coruja ia ser um dos mais inteligentes, mas nananina não, né? As corujas podem girar a cabeça até 270 graus. Não compensa, meu irmão. Agora com 10 de QI nós temos os falcões, meu irmão. Só foi falar da águia que veio um falcão aqui, ó. A maioria das espécies de falcão é marrom escura ou cinza, com manchas e marcas brancas, amareladas e pretas no corpo. Ok, agora com 12 de QI nós temos as lontras. É muito parecido com o bicho preguiça. Existem 13 espécies no total e desde a lontra de unhas curtas até ongas de longas e gigantes. Ok, agora com 12,6 de QI nós temos os elefantes. Eu já tava pensando que os elefantes seriam um dos mais inteligentes, mas ainda não cheguei no final da lista. Então tem animal muito mais inteligente que os elefantes, né? O elefante africano macho pode atingir até 3 metros de altura e pesar entre 4.000 a 7.500 quilos, ou seja, acho que chega umas 7 toneladas de um elefante aí, meu irmão. Agora, 15 de QI, nós tem os ratos. Não boto fé, cara, que o rato é mais inteligente que o coelho. Eu não tô botando fé nisso, velho. Os ratos são animais extremamente limpos, passando várias horas por dia se higienizando. Ah, isso aqui já foi ironia, cara. Acho que eles estão metendo louco aqui, mas ok. Porque agora com 17 de QI, nós temos as ovelhinhas, né? As ovelhinhas são animais extremamente inteligentes, capazes de resolver alguns problemas. Que da hora. E agora pensando aqui no rato, que tem um desenho, né, do Tom e Jerry. E o Jerry, que era o ratinho, ele é super inteligente e ficava batendo no gato, né? Mas ainda o gato não chegou nesse vídeo. Será que o gato é mais inteligente que o rato? I don't know, mas vamos ver. Porque agora nós temos 18 de QI. Los tubarões, tá, rapaziada? Eu não imaginava que o tubarão ia estar nessa lista, mas parece que ele tá, né? Porque ele vai até os outros por causa do sangue, né? Mas vamos ver. Os tubarões conseguem ouvir um peixe nadando a mais de 1,5 km de distância. Tem que respeitar, meu irmão. E pode sentir o cheiro de uma gota de sangue a 1 milhão de gotas de água. É o que, meu jogador? Eu sabia que ele via longe, mas agora 1 bilhão de gotas de água de pança, aí é sinistro. Tem que respeitar o tubarão aí. É por isso que ele é um dos bichos um dos maiores predadores da face da terra aquática, né? E com 19 QI nós temos os cachorros. Fala dele. Ou seja, não chegou o gato. Será que os gatos são mais inteligentes que os cachorros? Façam suas apostas aí, porque os cães são descendentes diretos dos
lobos, ok. E agora nós temos o porco com 20 de QI, meu irmão. Muita gente ia tirar o porco pra nada, mas o bicho é mais esperto que os cachorros, cara. Os porcos estão entre os animais domésticos mais inteligentes e são ainda mais inteligentes que os cães, exatamente. Só que, meu irmão, porco não é um animal doméstico, né? Você se cria em fazenda lá, né, pai, e a gente come e afins, mas eu acho que não dá pra considerar um porco um animal doméstico. Será que eu tô errado? Deixa nos comentários se você tem um porco e cria seu porco como se fosse um cachorro, né? Porque agora nós temos os gatinhos com 21 de QI. E se você apostou nos cachorros, você perdeu. Porque os gatinhos têm 2 a mais de QI do que os cachorros, né? Os gatos conservam energia dormindo em média de 13 a 14 horas por dia. Ou seja, os gatinhos passam o dia inteiro dormindo, só economizando energia pra quando eles precisar, eles têm na hora certa. Porque com 27 de QI temos as baleias, cara. Chegamos às baleias e o vídeo ainda não acabou, meu irmão. Eu achei que a baleia seria um dos bichos mais inteligentes, mas parece que não, né? O cérebro de uma baleia cacholote adulta tem 8.000 centímetros cúbicos. Exatamente, mano. Eu sabia que as baleias têm esse cérebro gigante, por isso que eu achei que elas estariam no final, mas pelo visto não, né? Nosso cérebro tem cerca de 1.300 centímetros cúbicos e olha isso, o cérebro da baleia é 8 vezes maior do que o nosso e ela só tem 27 de QI, né? Que doideira. Agora nós temos os crocodilos com 32 de QI. A maioria dos crocodilos vivem em rios, lagos e águas doces, mas alguns vivem em águas salgadas, né? Porque essa parada do crocodilo, ele dá o bote, né? Ele fica ali esperando, metrificando, vendo o melhor horário pra ele atacar a sua presa. Tem que ter no mínimo de QI pra fazer isso, né? Não é qualquer animal que consegue pensar essa parada, mas muito interessante, né? Porque agora nós temos o guepardo com 33 de QI, ou seja, um guepardo é mais inteligente que o leão. Tem que respeitar os guepardos aí, rapaziada. O animal terrestre mais rápido do mundo, um guepardo pode atingir até 112 km por hora em apenas 3 segundos. Fala dele. E agora nós temos a onça pintada, meu irmão, com 34 de QI, ganhando do guepardo e do leão, meu irmão. A onça pintada tem olhos enormes e os maiores de todos os carnívoros em relação ao tamanho da cabeça. Agora o urso polar com 41 de QI, mano. Fala dos ursos polares. Os ursos polares podem viver de 20 a 30 anos, mas apenas uma pequena porcentagem dele vivem mais de 15 ou 18 anos. Ou seja, e agora os ursos polares que tem 41 de QI, mano. Olha só, cara, o urso polar batendo de frente com um monte de animal. Os ursos polares podem viver de 20 a 30 anos, mas apenas uma pequena porcentagem deles vivem mais de 15 a 18 anos, cara. Pior que viver numa vida de urso deve ser cabuloso, né? Você deve passar o dia inteiro brigando e caçando comida, tá ligado? E agora com 47 de QI, nós temos a inteligência artificial atual. Fala dela aí, ó. O termo inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez por John McClellan em 1956. E agora nós temos o polvo, que é literalmente o 01 dos animais mais inteligentes do todo, completando 73 de QI. E esse é o planejamento antecipado e o uso de ferramentas que surpreendentes, fazendo o polvo veado. Calma aí, cara. Eu acho que eu li errado. Não. É polvo veado, um dos animais mais inteligentes da Terra, que agora nós chegamos aqui no QI de 100, que é o QI dos seres humanos, né? O corpo adulto é composto por 100 trilhões de células, 206 ossos, 600 músculos e 22 órgãos internos. E agora nós chegamos no QI de 210, que é a IA prevista no ano de 2100. Será que isso irá acontecer? Já fica uma previsão desse vídeo, ó. O CEO da Google afirmou que a inteligência artificial será mais transformadora para a humanidade do que a eletricidade. Mas se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar like, deixar aquele comentário bacana aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.